Shalom Aleichem a todos os internautas, sejam bem-vindos ao programa Parashat Hashavua dessa semana. Nós estaremos estudando hoje a Parashat de Lech Lechá, que é a terceira porção da Torá, Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 17, versículo 27, que conta o início da história de Abraham Avinu, o primeiro patriarca. Quando a gente pensa em Abraão, você se lembra de muitas coisas, né? Foi o pai de Isaac, que Abraão não podia ter filhos, que Sara não podia ter filhos de Abraão, e que ele ouviu a voz de Deus. Nós vamos tentar trazer lições hoje sobre a vida de Abraão, sobre o começo da história de Abraão, para que possamos poder crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, conosco mais uma vez o Yoel, e nós vamos falar um pouco sobre a história de Abraão. Shalom Aleichem aos internautas, obrigado pela sua presença conosco nessa noite, estudando mais uma vez a Torá. É interessante que o que mais lembramos de Abraão, como o Rosh Moshe disse, é o fato de ter filho a idade muito avançada, mas acredito que tudo isso é consequência de atos que foram do início da história dele. E hoje nós estudaremos o início da história de Abraão e continuamente, para ver passo a passo o que levou esse homem a poder ter recebido a promessa de Deus, a poder ter feito a aliança com o Eterno, e o Eterno ter olhado para Abraão e ter visto um homem diferente de toda aquela geração. Assim como Noa, na paraxá passada, um homem que foi diferente e que mereceu receber as promessas e ser olhado de uma forma especial pelo Eterno. Os versículos 1 ao 3 do capítulo 12 de Gênesis, você possa acompanhar aí, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente lê esses versículos, né, é impossível a gente deixar de mencionar. Abraão, ele estava no âmbito familiar, junto com seus parentes ali, tudo numa convivência, e Deus falou para ele sair de lá, né? Às vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, é preciso que a gente saia do âmbito familiar, do âmbito onde a gente vive, do trabalho onde a gente está, e precisa confiar um pouco mais em Deus, né? O homem tem muito... ele vai criando vínculos com a família, com os amigos, com o trabalho, com o ambiente em que ele vive. E quando Deus diz para ele, sai da onde você está, que a partir daí eu farei de você uma grande nação, a partir daí eu te abençoarei, a partir de então eu engrandecerei o teu nome. Você quer ser uma bênção? Então seja uma bênção, mas você precisa sair. É isso que Deus disse para Abraão, e Abraão deu ouvidos, né? É interessante que o Eterno ele fala: Sê tu uma bênção. Sê é como se fosse uma ordem mesmo, né? Então ele saindo de lá, ele seria uma bênção. Por quê? Se ele permanece lá na família dele, ele podia ter falado assim: olha, o Eterno, eu sirvo ao Senhor aqui, né? Eu estou aqui no meio da minha família, eu tenho uns filhos aqui, né? E a gente começa a servir o Eterno aqui, o Senhor, vamos dizer, né? Abraão conversando, o Senhor forma uma Jerusalém aqui perto, né? Eu não preciso ir até lá, numa cidade que eu nem conheço, porque o Eterno não falou qual seria a terra, né? Não deu a direção, Não né? deu a direção. E ainda dentro disso, né? Deus disse para Abraão, seja você uma bênção. As pessoas esperam que as bênçãos venham até ela, mas ela é que tem que ser. Sim. Ser tu uma bênção. Abraão tinha que ele ser uma bênção, não a bênção vir para ele, não. Ele é que tinha que ser. Ele é que tinha que ser a fonte de bênção, tanto que a partir de então Deus diz, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele era a bênção, Abraão tinha que ser a bênção. Mas para isso, continuando, Abraão tinha que abrir mão de algumas coisas. E a gente sempre, para servir a Deus, tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Yeshua, quando estava lá no seu ministério, quando ele encontrou um rapaz, o rapaz cumpria com todos os mandamentos, e Yeshua falou para ele, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí o rapaz ficou todo triste e saiu triste. O outro, eu quero te servir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E isso entristece as pessoas. Não, mas será que não é justo eu fazer isso primeiro? Não é justo. Algumas pessoas já falaram para ele, eu espero meu pai morrer, meu pai já está velho e tal, eu vou ficar na igreja lá que ele está, junto com ele.
até ele morrer e daí eu vou. Minha tia fala assim, eu tenho que esperar meu marido me impede de servir a Deus. E daí o marido morre, daí acontece alguma coisa, o marido morre. Só que a pessoa já se acomodou com aquela vida, então ela continua na mesma situação. Né? E a gente precisa estar disposto a sair do meio onde a gente vive. Dentro de ser tu uma bênção ainda, tem uma história interessante que eu acredito que já falamos aqui, de uma rua que tinha diversos jardins, e a rua era muito bagunçada, muito feia, né? E uma certa pessoa decidiu arrumar o jardim dela, deixar super bonito, florido, etc. E isso levou com que todas as pessoas daquela rua deixassem os seus jardins também bonitos, porque olharam aquele jardim, poxa, aquele jardim está muito bonito, o meu só que está feio, o meu está estragando a rua. Mas o que a gente aprende disso? Cada pessoa teve que mudar o seu jardim para que a rua inteira fosse bonita, fosse modificada. Então, Abraão, ele foi uma bênção, né? É ser tu uma bênção. Você deve primeiro ser uma bênção, você deve primeiro ser o diferente, se entregar ao Eterno, buscar o Eterno, obedecer a Torá, para que as outras pessoas possam seguir, né? Ao olhar, possam ver, não, aquele é diferente, eu vou seguir o exemplo dele. Não esperar com que haja uma comoção internacional para que todos guardem a Torá, para que todos sejam pessoas honestas. Não, isso começa de cada um, né? Por mais que você influencie uma ou duas pessoas, essas duas pessoas vão influenciar mais duas e assim o seguinte. Quando a gente lê esse contexto, né, é de sair do meio dos parentes, de sair do lugar onde a gente está, não é só fisicamente, né? Tem que ser espiritualmente também, sair da situação onde a gente está. Às vezes a gente pode ficar na mesma cidade, ficar no mesmo lugar, mas saia do comodismo. Pessoas inteligentes, pessoas cultas, elas se acomodam nas situações que a vida vai oferecendo. E a vida vai oferecendo para a gente sempre situações para, teoricamente, facilitar a vida, tornar a nossa vida mais fácil. Eu me lembro que quando saiu os primeiros computadores, lá na minha época de infância, adolescência, era muito caro, era muito difícil e as pessoas diziam, agora o computador vai fazer tudo, né? O computador vai fazer tudo, vai criar um bando de gente que não vai trabalhar, muita gente ociosa. E daí o computador foi tomando conta realmente, foi crescendo. Hoje quase todo mundo tem computador em casa. Isso porque o Brasil é um país pobre, quase todo mundo tem computador em casa. E hoje já a maioria, bastante gente tem notebook em casa, né? Para onde vai tem que levar o computador, já não sabe viver sem o computador. E o computador não criou muita gente ociosa, criou muita gente trabalhando mais. Porque com o notebook você trabalha aqui, você trabalha em casa, você trabalha até no ônibus, você vai pegar um ônibus, viajar, você liga o computador, você não consegue viver sem ele mais. Que teoricamente seria para facilitar, tornou a vida mais complicada, você tem que trabalhar mais para conseguir atingir os seus objetivos. As coisas vão dominando a gente, as situações vão dominando a vida da gente de uma forma que a gente perde o controle da vida. Você perde os rumos, perde o controle da sua vida e quando você vê, você já desencaminhou em tudo aquilo que você tinha planejado. Quando se trata de servir a Deus, você tem que assumir o controle e você tem que sair. Em algum momento você tem que sair do meio onde você vive. Sair do meio dos parentes, porque talvez os seus parentes não queiram servir a Deus, talvez porque sejam ruins, porque seja problemático alguma situação, você pode sair. Talvez você tenha que sair do trabalho, porque o trabalho onde você está não vai permitir que você sirva a Deus. Mas a verdade é que todos nós, quando fazemos a opção por servir a Deus, temos que tomar as rédeas da nossa vida e seguir os caminhos que Deus propôs para cada um de nós. E foi isso que Abraão acabou fazendo. Né? É interessante que nos dois casos que o senhor citou, é um príncipe, né, que se chama um príncipe rico, um jovem rico, né? E também no outro caso que o senhor disse, né, deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Ali naqueles mesmos versos, diz sobre um escriba que seguiu a Yeshua. O escriba falou assim, olha mestre, eu vou te seguir, um escriba, né? Que a gente sabe qual que é a função do escriba, né? De escrever a Torá, e ele conhecia a Torá e cumpria a Torá à risca, né? Então, eles falaram assim, não, eu quero seguir ao Senhor, o que eu faço para ter o reino dos céus, né? Então, eles já cumpriam, né? Eles já estavam seguindo ao Eterno, de certa forma. Mas
Yeshua falou, é necessário que se faça uma coisa a mais ainda. Para o rico ele falou que venda os seus bens, dê para os pobres, né? Como nós conhecemos. Assim adquirirás um tesouro nos céus, né? Você vai se livrar dos seus tesouros aqui, mas vai conseguir um tesouro nos céus. E Yeshua falou que aí sim você vai me seguir de todo o seu coração. E aí o jovem ficou triste, porque ele achou que tudo que ele fazia, que era guardar os mandamentos desde a mocidade dele, assim como ele tinha falado, já estava o suficiente. Talvez ele pensou assim, olha, o que precisa? Talvez Yeshua falasse, não, precisa um pouquinho de dinheiro, aí, uns 10% que você tem, uns 20%, ou que você sempre nos leve nos lugares que precisamos ir. E o jovem estava pensando em alguma coisa fácil, mas Yeshua disse não, abandona tudo que você tem. Muda totalmente seu rumo de vida, né? Às vezes nós pensamos dentro daquele lá também, né? A pessoa está tranquila ali dentro, né? Ah, me deixa aqui assistindo o serviço, eu estou bem, não precisa me chamar para ler a Torá, não precisa me chamar para fazer nenhum cântico, nem a leitura de nenhum salmo ali, deixa eu do jeito que eu estou, né? Eu acho que eu vou assistir também até pela internet, né? Pela internet é mais fácil, eu presto mais atenção, não preciso ficar me envolvendo ali muito, né? Às vezes a pessoa se acomoda nessas coisas. As crianças atrapalham, né? Fica aquela criançada falando, daí atrapalha eu me concentrar, eu prefiro ficar em casa mesmo. Sempre a gente vai arranjando os meios, né? E eu sempre bato na tecla, sou contra as pessoas sentarem nos últimos bancos, né? Ainda, né, daí sempre vai ter aquele que dá o argumento de que você não pode procurar os primeiros lugares, porque Yeshua mandou, para que não venha ninguém e fale, sai daí, porque aí não é o teu lugar. Tá? Mas não se trata disso. Eu estou falando de sentar no último banco justamente para ficar esconder, quietinho, né? No canto, escondido. E a gente, quando quer servir a Deus, não pode ser assim, gente. Estava lendo um texto aqui de Mateus, capítulo 9, versículo 9, falando do próprio Mateus, né, de Levi. Partindo Yeshua dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Simples o versículo. Levantou e seguiu. Abraão passou por isso. Deus falou, sai do meio dos seus parentes. Abraão levantou, pegou suas coisas e saiu. Muitas vezes as pessoas não têm a disposição de confiar em Deus. Abraão só foi uma bênção, só foi o patriarca porque ele confiou em Deus. A gente fala, Abraão não sequer sabia para onde ele ia. Ele falou, levanta-te e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não disse quanto tempo de viagem era, quantos dias, onde era, se ele ia passar fome, se era frio, se era calor, como é que era, nada. Hoje, para a gente sair do nosso lugar, a gente precisa de tudo isso, né? Eu vou me mudar de Curitiba, eu vou para São Paulo. Eu tenho que ir uns dias em São Paulo, tenho que levar minha família para ver se gosta da cidade, tenho que ver um bairro que seja adequado a mim, tenho que ver segurança, tenho que ver uma casa, tenho que ver tudo. Daí eu volto para Curitiba, arrumo minhas coisas e daí eu vou para São Paulo. Abraão não passou por isso. Abraão confiou em Deus, Mateus confiou em Yeshua, levantou e seguiu. E falta isso às pessoas, infelizmente, essa confiança em Deus. Abraão só foi uma bênção, porque ele confiou em Deus.